esse é um assunto que não é da cirurgia vascular, né? Ele é um assunto da medicina. Então, vê que eu estou aqui numa reunião no serviço de mastologia, ginecologia e obstetrícia, falando sobre o tromboembolismo venoso, que engloba a trombose. Então, é algo que a gente tem que saber, tem que ter uma noção importante de como agir e como tentar evitar ao máximo que alguém venha a ter trombose venosa profunda ou tromboembolismo pulmonar, que pode ser até uma complicação fatal aqui, e principalmente nesse momento aqui que a gente está, que é o que eu vou enfocar hoje na aula, que é no pós-operatório, né? Pacientes cirúrgicos, né? Então a gente vai começar falando então sobre alguns conceitos. Eu não tenho nenhum conflito de interesse no tema. Eu quero começar a falar primeiro sobre o que é a trombose venosa profunda. Quando a gente fala de trombose venosa profunda, ela é a presença de qualquer coágulo de sangue, né, dentro de uma veia profunda. Ele pode ser oclusivo ou não. Quanto mais oclusivo ele ocluir totalmente o lúmen da veia, maior a probabilidade disso desenvolver sintoma. E a gente vai ter o sintoma que principalmente é o edema e a dor no membro inferior com o empastamento de panturrilha, quanto mais ele ficar aderido ali naquela região, que é o que geralmente não ocorre nos casos de embolia pulmonar, que esse coágulo formado é tão instável que ele migra e vai parar lá em algum vaso pulmonar e vai ocluir aquela região, provocando as suas alterações mais variadas possíveis de acordo com o calibre da veia que for ocluída lá no pulmão. E que é a embolia pulmonar, que é quando esse trombo migra através da circulação proveniente de algum lugar do sistema venoso. O local mais comum para a formação de um trombo são nas veias da panturrilha, principalmente no plexo venoso, gastrocnêmio, solear. Porém, esse trombo tem um menor potencial emboligênico, porque em torno de 25 a 30% dos casos, o próprio organismo faz a lise desse coágulo e a gente nem sabe que teve alguma coisa. Porém, quando esse trombo acomete o sistema ilíaco-femoral, ou seja, das veias ilíacas e da veia femoral comum e femoral, e até um pouco apoplítea, mas nem tanto, mas mesmo no sistema ilíaco-femoral, o risco deste trombo migrar e provocar uma embolia pulmonar gira em torno de 50% sem tratamento. E 90% dos casos de embolia pulmonar são originados desse trombo daqui, desse sistema. Por isso que é muito importante a gente ter uma noção de como evitar a formação de um trombo nessa localização. E a cirurgia, ela tem um potencial para isso, os pós-operatórios, e os pacientes oncológicos também. O que é um problema, né? Para nós aqui, no enfoque da aula, que é mais a cirurgia de mama. E quando a gente fala em tromboembolismo venoso, que é o que a gente quer fazer a profilaxia, a gente engloba essas duas entidades, a trombose venosa profunda e o tromboembolismo pulmonar. E isso é chamado de tromboembolismo venoso, que é o objetivo da profilaxia da nossa aula de hoje. Tá? E a base do problema, a etiologia dela, é descrita por Virchow desde 1856, com a sua tríade clássica de estase sanguínea, lesão do endotélio e hipercoagulabilidade. Quando a gente tem esta tríade clássica e joga esta tríade para o nosso problema aqui, que seriam
pós-cirúrgicos, e a maioria dos casos em oncologia, em pacientes com câncer de mama, por exemplo, a gente tem dois fatores que nos chamam a atenção. A estase, o paciente ficou deitado por períodos variáveis de tempo durante uma cirurgia, no transoperatório. Aqui, acredito eu, menos um pouco no pós-operatório, porque o paciente não teria por que ficar restrito no leito, mas muitos pacientes têm medo, tem algum de caminhar, ou tem alguma restrição, seja lá de qual for a ordem, mas não são cirurgias incapacitantes para a deambulação, como, por exemplo, cirurgias ortopédicas, que são altíssimo risco cirúrgico para desenvolvimento de trombose venosa e embolia pulmonar. Mas é um fator de risco, principalmente para aquelas cirurgias de mama maior que envolvam um tempo cirúrgico mais prolongado. Mastectomia bilateral, com reconstruções, etc. E o segundo fator da tríade que eu queria ressaltar são os estados de hipercoagulabilidade, que podem estar presentes nos pacientes oncológicos, com portadores de câncer. Então, a gente pode ter aqui, dentro da tríade de Virchow, 2 dos 3 fatores envolvidos no problema. Porém, mesmo sabendo tudo, suspeitando de um monte de coisa, a gente tem de 10 a 30% dos casos sem uma causa desencadeante. A gente não consegue inferir o porquê que alguém teve uma trombose venosa ou uma embolia pulmonar em 10 a 30% dos casos. E aqui eu queria também ressaltar e destrinchar um pouco mais isso, dentre os fatores da tríade de Virchow, ressaltar um pouco aquilo que pode ser hereditário e o que pode ser adquirido. E nos fatores de risco hereditários, e muito deles tem a ver com hipercoagulabilidade, que são esses que estão listados na tabela, a mutação do fator 5 de Leiden, deficiência de enotrombina 3, alterações do fibrinogênio, proteína C, S, homocisteína e a mutação no gene da protrombina. Acredito que nenhum dos senhores, e me incluindo, ninguém vai fazer pesquisa de pré-operatório para esses fatores para um paciente que não tem uma história. Isso aqui a gente não vai saber. Em quem se investiga isso? Em pacientes que têm uma história familiar muito importante, trombose de repetição, abortos de repetição. Você vai fazer alguma coisa para ver se pode ter alguma alteração inerente aos próprios fatores sanguíneos que vai levar à formação de trombos. Mas esses fatores hereditários a gente não vai investigar no pré-operatório de rotina no paciente que não tenha tido uma história de trombose venosa, e acredito eu não deva ter esse tipo de problema. Agora, os fatores adquiridos, estes sim a gente tem que estar atento. E o primeiro deles que eu queria ressaltar para vocês é isso que o trabalho traz como cirurgia maior, o que é um conceito muito amplo, inclusive com um risco relativo bem variável, de 5 a 200. E o que é uma cirurgia maior? Uma mastectomia bilateral, com exploração axilar, com reconstrução, é uma cirurgia maior? Uma artroplastia de quadril é uma cirurgia maior? Uma cirurgia ginecológica, vai fazer um Vertain-Meigs, uma esterectomia, seja lá qual for. Então, tudo isso é variável. Mas a gente tem que ter uma noção do que a gente vai fazer, do tempo cirúrgico, quanto tempo o paciente vai ficar deitado, e se ele tem algum outro fator de risco também que vai corroborar um aumento desse risco relativo. Mas quem já teve uma TVP tem mais chance de ter outra, e inclusive o risco relativo ha aumentado. Pacientes com doenças chamadas de corpo antifosfolípide também tem um risco aumentado. Idade maior que 70 anos, tem um risco relativo de 10, vê que em 50 cai para 5, pode pegar uma faixa etária importante de pacientes operados na especialidade.
e aqui a gente, não sei se é a maioria, mas quantos pacientes com câncer de mama em torno de 50, 60 anos de idade são operados na especialidade? O próprio câncer também tem um risco aumentado de desenvolvimento de trombose venosa profunda. Pega pessoas mais jovens que façam uso de anticoncepcional oral, principalmente a base de estrogênio, também aumenta o risco. Se for tabagista, também aumenta o risco. Se associar o uso de anticoncepcional oral com o tabagismo, esse risco que isoladamente é de 5 e 3, respectivamente, passa a ser de 10 a 20 para o desenvolvimento de trombose venosa. Se fizer uso de terapia hormonal um pouco menor, a obesidade também tem um risco também de 1 a 3 relativo. Aí eu pergunto para os senhores, a gente pega uma cirurgia grande de mama, uma paciente em torno de 50 anos de idade, que vai operar um câncer, que é tabagista e faça uso, obesa e faça uso de terapia hormonal. Olha como o risco relativo já está aumentando para o desenvolvimento de trombos, a formação deles. Então nós temos que estar muito atento e avaliar o perfil desse paciente. Saber o que é fator de risco para o desenvolvimento de uma trombose, de uma embolia pulmonar. Com isso, a gente vai poder agir com mais segurança. É isso que eu comentei agora. Vamos falar um pouquinho de cirurgia maior. E aqui eu peguei um parênteses, porque isso aqui é muito variável. 5 a 200 de risco relativo. E aí a gente vai fazer, vamos fechar um pouco para o objetivo aqui da nossa aula, que seriam as cirurgias de mama. Esses dados eu tirei de um consenso de trombose e cirurgia de mama, que mostra um risco muito baixo. Eu, por exemplo, eu nunca vi uma trombose pós-operatória numa cirurgia de mama. E a literatura traz com um risco baixo. Eu até achei que fosse menor. Mas o risco existe. De trombose venosa menor do que 0,4%. Por quê? E o de TEP de 1 a 4%. Mas por que o risco de TEP é maior que o de TVP? Porque a maioria dos pacientes no pós-operatório não tem restrição de deambulação. Logo que vão para o quarto, nas cirurgias maiores, eles vão ter oportunidade de deambular até o banheiro, de mexer as pernas, o que talvez seja o mais importante de tudo para a prevenção. E esse 1 a 4% de tromboembolismo pulmonar que pode ocorrer, principalmente ocorre com a formação de um trombo durante o ato cirúrgico. Quando o paciente está lá deitado e o cirurgião está fazendo o seu trabalho, a sua cirurgia. Obviamente, quanto maior for a cirurgia, maior a chance do desenvolvimento de trombo. Quanto mais tempo o doente ficar deitado, desculpem, e sendo operado, maior a sua chance. Por isso, o risco ele é menor em cirurgias conservadoras. E aí, se envolver reconstrução, e quando a gente coloca a oncoplástica junto com a cirurgia de mama em si, os riscos e os trabalhos todos mostram um aumento. E o que é o que a gente tem que estar preparado. Conhecer o doente, saber o seu perfil, o seu fator de risco, qual a cirurgia que eu estou propondo e qual é o tempo estimado dessa cirurgia. Com isso, a gente consegue ter uma noção global de estimativa se eu vou ter que ou não fazer alguma profilaxia e como eu vou fazer essa profilaxia para minimizar ao máximo a chance desse paciente desenvolver um tromboembolismo venoso. Que é a minha grande dúvida. Eu preciso fazer alguma coisa? Vocês fazem alguma coisa no dia a dia? Nas cirurgias eletivas?
Vocês fazem de rotina os anticoagulantes, estimula a deambulação precoce, compressão pneumática intermitente, uso de meia elástica? Ou não? A gente tem essa grande questão para tentar discernir, porque a gente vê muita prescrição diferente, usos que não são preconizados nos grandes guidelines às vezes que trazem divergências entre um e outro. É um assunto que tem um terreno muito extenso e pode ter repercussões muito drásticas e com condutas às vezes muito heterogêneas. E a gente tem uma gama enorme de drogas hoje que pode nos auxiliar nessa prevenção. Principalmente os chamados novos anticoagulantes, que já é um termo mais antigo, os anticoagulantes orais diretos, que teoricamente não estão preconizados ainda nos guidelines. Nós vamos ver isso aqui um pouco mais adiante. E eu trouxe esse gráfico que mostra a adequação da profilaxia, de acordo com os guidelines que eu vou apresentar aqui, que são os guidelines mais usados na prática clínica diária, que mostra a adequação em vários serviços do que é prescrito ao que está no protocolo. Na primeira barra ali é um trabalho de conclusão de curso que eu orientei ali na Unisul, que mostra a adequação da profilaxia aqui no hospital co-irmão, ali no hospital regional, que é onde eu trabalho também. Ali nós temos uma profilaxia, adequação da profilaxia em torno de 56%. Às vezes a gente via muito erro de profilaxia, ou melhor, inadequação da profilaxia por excesso. Pessoas que não tinham indicação de uso de anticoagulação e estavam usando anticoagulantes. Isso é uma inadequação. E os nossos dados, eles batem muito com o que fala a literatura. É tudo uma curva muito parecida. Para a gente ter ideia que a maioria dos trabalhos pesquisados, a gente não tem uma adequação de profilaxia acima de 60%. Ver como é uma coisa problemática a prescrição da profilaxia correta. E aí a gente tem que estimar os riscos. A gente tem 2 grandes scores que são usados no dia a dia para avaliação de risco de trombose venosa profunda. O chamado score de Padua, que eu não vou entrar em detalhes, porque ele é usado para os doentes clínicos, pacientes internados por doenças clínicas. E o objetivo aqui que a gente vai usar é o score de Caprini, que é utilizado para os pacientes cirúrgicos. Vamos destrinchar, então, o chamado score de Caprini. Ele traz essa tabela aqui, dividida em 4 colunas. Cada coluna vai te dar uma pontuação. Na primeira coluna, a gente tem uma pontuação de 1 ponto para esses fatores, na segunda, de 2 pontos, na terceira coluna, de 3 pontos, e na quarta coluna, 5 pontos. Aí a gente gradua esses riscos de trombose venosa profunda, e às vezes isso é um motivo não infrequente de consultas na minha especialidade, na cirurgia vascular, de consultas eletivas ambulatoriais, que os pacientes são encaminhados para avaliação do risco de trombose venosa profunda e o que fazer. Principalmente naquelas cirurgias que vão te dar uma chance maior de desenvolvimento de tromboembolismo venoso, como cirurgias ortopédicas de quadril, envolvam pelve, quadril, joelho, trauma raquimedular, tudo isso já ganha 5 pontos, já é um risco alto para a trombose venosa profunda. E aí eu queria ressaltar, dentre todos esses fatores aqui, o pessoal aqui de 1 ponto, que é o que a gente vê muito no dia a dia. Idade de 41 a 60 anos, um IMC maior que 25, já com sobrepeso, edema de membros,
Quantas pessoas os senhores não conhecem, às vezes, que se queixam de ter algum tipo de edema em membro inferior, tem algum grau de doença varicosa, gravidez ou pós-parto, abortos inexplicados, uso de anticoncepcionais hormonais, sepsia há menos de um mês, etc. E os demais são menos frequentes. E aí eu queria falar para os senhores, de acordo com o risco de Caprini, e eu tenho no meu celular um aplicativo muito interessante que faz o cálculo do risco de Caprini, que se chama CLOT DVT, né, que seria trombo TVP, né, em inglês. Ele já te faz essas continhas todas aqui de acordo com um cálculo que se pode fazer, ele é muito interessante. Mas, vamos fazer um exercício. A gente tem um paciente de 41 a 60 anos de idade. Acredito eu seja a faixa etária de maior prevalência que os senhores fazem cirurgia. Que vai fazer uma cirurgia considerada maior para o Caprini, que tem acima de 45 minutos de duração. Em casos de malignidade, em câncer. Se você notar só estes 3 fatores, 41 a 60 anos ganhou 1 ponto. Cirurgia maior do que 45 minutos ganhou 2 pontos. E malignidade ganhou 2 pontos. Somando isso já me dá um risco alto para o desenvolvimento de tromboembolismo venoso. Aí eu pergunto, quantos pacientes no dia a dia são operados que se encaixam nesses 3 itens? Só por esses 3. Sem falar outros itens que são presentes ali, que podem te aumentar a chance de embolia de tromboembolismo venoso. Como ter tido uma história familiar de trombose venosa profunda, ser mais idoso, acima de 75 anos, já vai te dar um valor maior do Caprini. Só para exemplificar levemente. Então, são problemas que a gente tem que ficar atento. Associado, pega essa tríade, 41 a 60 anos, cirurgia maior 45 minutos, e malignidade com algum fator de risco associado, Caprini já considera, pelo seu score, um risco alto para o desenvolvimento de trombose venosa profunda e tromboembolismo pulmonar. O que para mim é algo que fica até a gente fica até um pouco surpreso quando vê esse dado, porque é muito do dia a dia, e acredito que a gente não veja tanta profilaxia para esses casos, que é o que recomenda o risco alto de Caprini. Vamos continuando. E esse trabalho, tirado do consenso geral de doentes cirúrgicos, exceto doentes ortopédicos, para o tromboembolismo venoso, e aqui eu ressaltei pacientes na coluna do meio aqui que vão fazer cirurgia de mama, ou aqui do lado que vão fazer cirurgia com reconstrução, se a gente pega um Caprini maior ou igual a 5, a gente já vai ter um risco de 1,9% numa cirurgia de mama de chance de tromboembolismo venoso. E se a gente pegar na coluna do lado, se há reconstrução, um Caprini de 5 a 6 ou até mais elevado, esse risco pode chegar até 2,7% dos pacientes. Ou seja, pacientes que vão ser submetidos à cirurgia de mama com reconstrução, envolvendo câncer, com Caprini elevado, que vai te dar um risco alto. 2,7% podem evoluir com risco de tromboembolismo venoso. De cada 100 casos, 3 podem ter. Aí é só fazer as contas do dia a dia e ver se algum de vocês já pegaram algum paciente assim. E eu gostaria de relembrar esse outro dado. A gente tem um risco aumentado de tromboembolismo venoso
até 40 dias depois da cirurgia, de um pós-operatório, que envolva uma cirurgia considerada maior. Só que para a mama ainda a gente tem uma grande vantagem que eu vejo, que é a possibilidade de estimular a deambulação precoce. O que tende a diminuir um pouco esse risco de 40 dias até depois da cirurgia. Mas o risco aumentado segue existindo até 40 dias depois da cirurgia. E aí a gente tem um contraponto. Eu vou fazer uma profilaxia, eu vou colocar uma droga anticoagulante numa cirurgia que pode evoluir com sangramento. Todas podem, né? Ou seja, eu tenho que ter um cuidado muito maior se eu for estimular essa quimioprofilaxia para que a gente não evolua com o chamado sangramento maior. Eu tenho que colocar numa balança o risco de tromboembolismo venoso com o risco de sangramento para aquela cirurgia que eu estou propondo. Porque um sangramento, um hematoma extenso numa cirurgia de reconstrução pode, às vezes, ser significado da perda daquela reconstrução, que é um chamado sangramento maior. Além do sangramento fatal, é o chamado sangramento sintomático na área crítica. E é o dois mais ressaltados. São pós-neurocirurgia, com surgimento de AVC hemorrágico, que não é o caso aqui, e aqui que eu queria ressaltar, pós-reconstruções. Às vezes, o sangramento sintomático nessa região pode se ocasionar a perda daquela reconstrução que foi realizada. Existem cálculos de estimativa de perda de sangue nas variadas cirurgias, e as cirurgias de mama não são as cirurgias que têm maior perda de sangue comparada com algumas outras, como ortopédicas, como cirurgias de trauma, como cirurgias que envolvam cirurgias maiores do trato gastrointestinal. Outro tipo considerado sangramento maior é o sangramento que causa uma queda maior do que 2 gramas por decilitro da hemoglobina, ou que tem a necessidade da transfusão de 2 ou mais concentrados de hemácia. Obviamente, isso aqui pode acontecer em qualquer cirurgia. E se eu utilizar um anticoagulante, será que eu não posso estar ajudando um pouco, mesmo sendo numa dose profilática, a ocasionar algum tipo de sangramento, nem que seja um sangramento menor? Então, é outra coisa que nós temos que ficar atento, principalmente no transoperatório, ser extremamente rigoroso na hemostasia quando a gente for fazer o uso da quimioprofilaxia. E aí eu tenho que saber como eu vou fazer essa quimioprofilaxia. Essa tabela mostra hoje todas as drogas anticoagulantes disponíveis para o tratamento e profilaxia, não profilaxia, para o tratamento do tromboembolismo venoso. Por que não para profilaxia? Porque algumas delas não estão aprovadas. A gente divide os anticoagulantes em parenterais e em anticoagulantes de uso oral. Os anticoagulantes parenterais, nós temos 3 representantes disponíveis no Brasil, 2 deles inibidores da trombina e do fator 10 ativado, que é a heparina não fracionada clássica, né? E a enoxaparina, o representante da heparina de baixo peso molecular. E tem uma heparina sintética, que é um inibidor do 10 ativado, que é o chamado Fondaparinux. O Fondaparinux é uma droga muito pouco usada no Brasil, não se sabe muito por quê. Inclusive, eu estava participando esses dias de uma mini sessão, né, sobre o uso de anticoagulantes,
E essa pergunta foi surgida: por que o Fondaparinux não é tão usado no Brasil? É uma droga que não pegou aqui. Ela é uma heparina sintética, tem tantos ou menos efeitos colaterais do que a heparina não fracionada clássica, e você não precisa ficar matando um monte de bichinho para poder fazer a heparina, como da onde é retirada a heparina, que vem muito do porco. Que estava tendo uma época uma crise de heparina de baixo peso, né? A gente não estava tendo enoxaparina disponível no mercado, estava em falta em muitos lugares. Os anticoagulantes orais, a gente tem como representante de clássico a varfarina, que ela é antagonista da vitamina K, que ela não é uma droga utilizada para a profilaxia, apenas na extensão do tratamento quando associada a uma heparina. E a gente tem esse grupo aqui, ó, que são os chamados DOACs, antigamente chamado de NOACs, que são os novos anticoagulantes, com o termo mais moderno de os anticoagulantes orais diretos, que eles são tomados via oral e são inibidores do 10A na sua maioria, e um representante como inibidor da trombina do 2, né, que é a dabigatrana. Nos inibidores do 10A nós temos a rivaroxabana, a apixabana e o edoxabana aprovados no Brasil. O betrixabana está em fase de aprovação. Por que eu circulei eles? Porque há uma confusão, às vezes, nas prescrições destas drogas, que vieram realmente para revolucionar o tratamento, e acredito que em breve, eu diria que vão vir para revolucionar a profilaxia também, apesar de que a gente não tem nenhum guideline atual preconizando o uso dela para os pacientes cirúrgicos, exceto naqueles pacientes em pós-operatório de cirurgia ortopédica de quadril e joelho, que já temos a aprovação da rivaroxabana. Para as demais cirurgias que não se encaixem em artroplastia de quadril e joelho, ou cirurgias que envolvam quadril e joelho, melhor dizendo, a gente tem como arsenal terapêutico os anticoagulantes clássicos parenterais derivados da heparina. A não fracionada clássica, a de baixo peso enoxaparina, e o Fondaparinux, que é muito pouco usado aqui no nosso dia a dia. Só que a gente vê, às vezes, prescrições nos pós-operatórios de uma rivaroxabana, por exemplo, a pixabana, mais usada é a rivaroxabana mesmo. É certo? Tende a não ser. Os guidelines nenhum trazem. Mas a gente está vendo isso cada vez mais ser usado meio que off-label e com um bom resultado e uma praticidade muito maior de ser usado. Você vai tomar um comprimido ou vai ficar sendo submetido a injeções subcutâneas. É muito mais fácil, obviamente, tomar um comprimido. E aqui, esse aqui é o guideline clássico preconizado pelo ACCP, né, o American College of Chest Physicians, junto e é referendado também pela Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular, que te dá uma noção clássica. Isso aqui, às vezes, é extremamente variável. Tem hospital que não segue, faz o seu protocolo, mas este é o protocolo mais usado no dia a dia, que vai te dividir em grupos de cirurgias que são submetidos. A cirurgia de grande porte, de médio porte e de pequeno porte. Quando eu falo cirurgia de pequeno porte, eu vou falar de uma cirurgia que tem uma duração menor do que 60 minutos, ou que vai te exigir uma internação menor ou igual a 2 dias e que não tem restrição de ficar ao leito. Por exemplo, uma endoscopia, uma laparoscopia, uma cirurgia oftalmológica. Aqui ele fala mama, ou alguma cirurgia plástica menor ou dermatológica, etc.
Todos estes pacientes são encaixados em risco baixo. Risco baixo não envolve uso de quimioprofilaxia, apenas medidas posturais, vamos dizer assim, estimular a deambulação precoce, estimular que o paciente faça movimentos de flexão e extensão do pé. Associado a estes pacientes de pequeno porte, a gente tem também os pacientes que vão ser submetidos a cirurgias de médio a grande porte. Uma cirurgia geral maior, uma cirurgia vascular, neurológica, uma laparoscopia maior, bariátrica, torácica, cardíaca, ortopédica menor, etc. Aqui a gente tem, vamos dizer assim, um limbo. A gente tem 3 subdivisões por idade. Pacientes menor do que 40 anos de idade, sem fator de risco para tromboembolismo venoso, também é considerado baixo risco. Ele também vai para a primeira tabelinha do risco baixo. Opa, desculpa aqui, pessoal. Ele também vai para o risco baixo, junto na primeira tabela. Agora, isso eu gosto muito de ressaltar. E aqui eu vou abrir um parênteses, porque quando eu falei de mama, estava aqui ela escrita no pequeno porte. Mas quando eu falo em cirurgia oncológica curativa, que muitas vezes pode estar associado aqui com a especialidade, ela já vira de grande porte. E oncológica curativa, ele não especifica no guideline qual é o tipo de câncer e nem a localização. Por que eu abri esse parênteses? Porque daí se a gente pegar, vamos fazer um meio termo. Se a gente pegar esses pacientes no médio porte, menor do que 40 anos, quantas pessoas menores do que 40 anos são submetidas a algum tipo de cirurgia de médio porte? E se tiver algum fator de risco para tromboembolismo venoso, e aqui eu coloquei uso de estrogênios, que façam algum tipo de uso de uma medicação que contém estrogênio, e muitas pessoas abaixo de 40 anos o fazem, já não é risco baixo, já vira risco moderado. Mesmo raciocínio para quem tem 40 a 60 anos, porém progredindo de categoria. Quem não tem fator de risco é um risco moderado, quem tem já vira um alto risco, pois quem vai ser submetido a cirurgia de médio e grande porte, acima de 60 anos, já tem risco alto. E todos os pacientes que são submetidos às chamadas cirurgias de grande porte também são considerados com risco alto. E aqui eu volto a ressaltar: cirurgia oncológica curativa. O que a gente abre um parênteses, né? Porque, poxa, quantos pacientes que são operados na mastologia que são oncológicos curativos? A grande maioria. Então, todos os pacientes que são operados nesse caso, automaticamente são considerados com risco alto. E aí, esses pacientes de risco moderado e alto, caso não tenham contraindicação para a realização da quimioprofilaxia, que não possam usar anticoagulantes, porque muito pouca gente teria esse problema, esses vão ter que fazer métodos físicos, compressão pneumática intermitente, que é aquelas, tipo uma botinha que vai até mais ou menos o joelho, que fica fazendo compressão, movimentos de compressão do pé e da panturrilha.
talvez uso de meia elástica precoce e tentativa de deambulação precoce. Agora, caso não haja contraindicação, esses pacientes são candidatos à quimioprofilaxia. E aqui eu queria ressaltar: a quimioprofilaxia ela deve ser feita e mantida por 7 a 10 dias, pelo menos. E a gente vê muita prescrição de quimioprofilaxia quando o paciente está internado, ganhou alta, tira. Ou durante a cirurgia, por exemplo. Não. A quimioprofilaxia ela tem que ser feita e mantida, quando indicada, por 7 a 10 dias. E como eu prescrevo? E quais drogas eu uso? Para pacientes com risco moderado. Cirurgias de médio porte, com menor que 40 anos e fator de risco, 40 a 60 sem fator de risco, são considerados médio porte para a utilização de quimioprofilaxia. O que se prescreve? Heparina não fracionada, heparina clássica, né? 5.000 unidades, que seria mais ou menos uma ampolinha dela, subcutânea, de 12 em 12 horas. A gente tem que iniciar 2 a 4 horas antes da cirurgia, se for anestesia geral, ou 1 a 2 horas depois da punção, se for um bloqueio. Isto é o correto para quando se usar a heparina não fracionada. O mais usado hoje é a enoxaparina, que é a heparina de baixo peso molecular. Também nós vamos fazer uma subdose de 20 miligramas, também por via subcutânea, e a grande vantagem aqui, uma vez por dia só. Aqui eu inicio a prescrição da enoxaparina 2 horas antes da cirurgia, caso seja anestesia geral, ou 12 horas antes da punção, e depois eu volto com ela 2 horas depois, caso seja um bloqueio. Isto é a prescrição mais usada para enoxaparina. Se tiver também disponível o fondaparinux, acredito que não tem, ele pode ser usado também na dose de 2,5 miligramas, com a mesma maneira de prescrição da enoxaparina. Agora, se o risco for alto, e é onde a maioria dos pacientes se encaixam aqui, pacientes com cirurgia oncológica curativa, eu também vou usar as mesmas drogas, na mesma posologia inicial de 5.000 unidades para heparina não fracionada, subcutânea, diferença que aqui é de 8 em 8 horas. Também iniciando 2 horas antes da cirurgia, se for anestesia geral, ou 1 hora depois da punção, caso seja bloqueio. Aí vai mandar o paciente para casa usando heparina não fracionada de 8 em 8 horas, 3 vezes ao dia por 7 a 10 dias. Ou, como alternativa, nós temos o uso da enoxaparina, 40 miligramas, subcutânea também, 1 vez ao dia. Facilita, né? Vê que a diferença é a dose. A enoxa para risco moderado é 20, a enoxa para risco alto é 40. E aqui você vai iniciar ela 12 horas antes da cirurgia, caso seja anestesia geral ou também se for bloqueio. E vai mantendo depois as prescrições a cada 12 horas. Então, esta é a maneira mais usada e teoricamente correta, preconizada pela maioria dos guidelines para a prescrição da quimioprofilaxia pós-operatória.
Vê que eu não falei de rivaroxabana, que é o xarelto, não falei de apixabana, que é o eriquisa, não falei do edoxabana, que é o lixiana, eu não falei da dabigatrana, que é o pradaxa, que são drogas anticoagulantes diretas, tomadas por via oral, aprovadas hoje para o pós-operatório de cirurgia ortopédica, quadril e joelho. Qualquer coisa que seja fora do quadril e do joelho não se encaixa para o uso dos anticoagulantes orais diretos. Certo? E para finalizar, eu trouxe aqui o que é trazido no consenso de mama para tromboembolismo venoso, que é às vezes um pouco vago. Ele manda considerar uma decisão individualizada, analisando cada caso. Idade do paciente, fatores de risco desse paciente e a cirurgia que está sendo proposta. Mas manda considerar esta quimioprofilaxia. O consenso de mama não entra no mérito do uso das drogas e nem das suas doses. Ele é bem claro, ele coloca como isso a ser usado pelos critérios de outros consensos, como o que eu trouxe, que é o mais usado, que é o ACCP. Mas manda considerar a quimioprofilaxia. E aí, naqueles moldes que eu falei há pouco, com o uso de heparina não fracionada ou enoxaparina por pelo menos 7 a 10 dias. Pacientes que são submetidos à anestesia geral maior de 3 horas. Pacientes que têm um risco alto para o tromboembolismo venoso, que tem um Caprini maior ou igual a 5, e aí entra aquele exercício, 41 a 60 anos, cirurgia maior do que 45 minutos, operando malignidade. Só esses 3 fatores pelo Caprini já te dá um score 5. Ou se for realizada uma mastectomia com a reconstrução imediata. E isso é o que traz o consenso da mama para o tromboembolismo venoso de 2018, que é o vigente específico da especialidade. O que bate mais ou menos com tudo aquilo que a gente falou até agora aqui, principalmente no que tange o guideline do ACCP, que fala do risco elevado para os pacientes com cirurgia oncológica curativa. Era isso, pessoal, que eu trouxe para vocês. Abrir para discussões, algum comentário, alguma dúvida. Se a gente conseguir solucionar, é um assunto interessante, com muita discussão, com muita prescrição divergente. Com certeza, Felipe. Pô, muito obrigado. Tua aula super completa aí, Felipe. Muito legal mesmo, viu? E com certeza nos traz muitos... a gente sempre vive em dúvida em relação a essa questão de tromboprofilaxia, né? E de quando fazer, como fazer, né? O que é adequado, o que não é adequado, né? E, de fato, claro, existem esses guidelines, mas pela tua fala a gente vê que essas dúvidas não são só nossas, né? Existem muitas coisas consideradas, né? Muitos detalhes para serem considerados. Né? Porque eu, sinceramente, não me lembro de uma prescrição pós-operatória de cirurgia de mama com profilaxia de 7 a 10 dias, pelo menos, de uso de heparina em casa. Uhum. É difícil a gente ver isso no dia a dia, né? E se a gente for analisar o guideline especificamente, a gente teria que prescrever. Aí vem a contrapartida. Quantos casos de embolia pulmonar ou trombose venosa profunda alguém já viu na especialidade? De fato. Muito pouco, né?
A gente costuma usar o pessoal que trabalha com a gente ali, e aqui na Carmela a gente eventualmente usa, mas principalmente nessas cirurgias maiores, assim, mais demoradas, né? As mastectomias com reconstrução, paciente obesa, ou paciente mais velhinha, né? Mas é difícil no SUS, né? No ambiente do SUS, né? Porque você vai mandar paciente para casa com heparina, né? Para ela fazer, quando consegue o Clexane, né? Eventualmente se consegue, fala com alguém da enfermagem, consegue para paciente, ou, né? Isso tudo é sempre assim. É, sempre assim. Mas heparina é difícil, né? E daí fica aquela preocupação, pô, será que a paciente vai fazer certinho, né? Será que ela não vai errar na dose ali? Será que ela não vai fazer demais, né? É complicado, sempre é uma angústia essa decisão, né? Eu acho que o paciente com cirurgia que tem a reconstrução mais prolongada é quase que um consenso Tem que fazer, o né? uso da quimioprofilaxia por pelo menos uma semana. Uhum, tá E certo. aí aquele paciente você tem que estar atento também, né? Justamente por esses fatores todos. Vai usar, está usando, Uhum. está aplicando certo, consegue aplicar, consegue ter acesso à droga. Tem todos esses fatores no nosso dia a dia, né? E uma pergunta que eu gostaria de te fazer, Felipe, é com relação ao uso desses anticoagulantes orais aí, do xarelto, por exemplo, né? Não existe nenhum guideline, né? Mas, Não. claro, isso Acho significa que não tem estudos comprobatórios da eficácia ou avaliação de perfil de risco, talvez de sangramento, alguma coisa assim, né? É, todos os trabalhos que foram feitos, principalmente com a rivaroxabana, né, com o xarelto, que seria dos anticoagulantes novos mais usados, Uhum. mostram uma não inferioridade às heparinas e à varfarina, tanto no tratamento quanto na profilaxia, que é o que eles conseguem fazer quando compara droga com droga, né? Então eu diria que isso aí é questão de tempo Uhum. para ser aprovado, né? Tem vários estudos assim que já mostram que já tem alguma eficácia. Só que hoje ainda é usado off-label. Entendi. Diferente, por exemplo, naqueles pacientes para tratamento, né? Até 6, 7 meses, a gente não prescrevia esses novos anticoagulantes para paciente oncológico com trombose venosa profunda. Uhum. E agora já tem guideline trazendo isso para tratamento. Você já tem para o tratamento, a profilaxia é questão de tempo. Sim, 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 sim. E aí eu acho que os guidelines trazerem, vai ser uma grande facilitador para prescrição, para tomada, etc., no pós-operatório, né? Claro, claro, claro. Assim, eu tenho a impressão que talvez é que não tem aquele estudo controlado, aquela coisa assim ainda, né? E daí fica difícil de colocar isso O na. guideline não consegue colocar ainda, né? Mas a prática clínica aí tem mostrado Sim, sim. que é tão efetivo. O pessoal do laboratório vai dar um jeito, né? Daqui a pouco eles vão fazer um estudozinho aí para provar, né? E é outro problema também é o custo dessas drogas, né? Sim, sim. Ah, Tão mas caras quanto a enoxaparina e não tem no serviço público, né? pois é. Pois é. Apareceu uma pergunta no chat ali sobre o uso. Isso, sobre meias de compressão, isso aí eu ia te perguntar também, muito bem colocada a pergunta. Nos conta. É outro ponto importante. A meia mais prescrita para profilaxia de tromboembolismo venoso para pacientes que não tenha doença vascular, que não tenha varize, que não tenha linfedema, ou que não tenha algum tipo de edema no membro, é a meia de baixa compressão, a chamada de 15 a 20 milímetros de mercúrio, tá? Que é o preconizado pelos guidelines. Agora, aqui, na mastologia, a deambulação acho que substitui isso. É mais importante você estimular uma deambulação precoce do que ficar usando a meia elástica, por exemplo.
Mas, caso seja prescrita uma cirurgia maior, paciente com alto risco, paciente mais obesa, mais idosa, o mais usado para profilaxia sem doença venosa é a meia 3/4, né, que vai do pé até o joelho, de 15 a 20 milímetros de mercúrio, que seria a baixa compressão, que é um termo em desuso. O ideal é colocar de manhã e passa o dia com a meia. Certo. Não precisa dormir com meia. Não se dorme com a meia. Agora, se essa paciente já tem algum grau de doença venosa, aí já tem que partir para meia de média compressão, que é a de compressão 20 a 30 milímetros de mercúrio. E até o joelho para profilaxia já é suficiente, né? Que é a 3/4. Não precisa usar nem meia calça, nem a 7/8, que é até a raiz da coxa, né? Pode acordar, fazer suas tarefas normais durante o dia, inicial ali, né? Aí já põe a perna levemente elevada, uns 5, 10 minutos, e aí calça a meia. Ou já calça antes de sair da cama. Tá. Que é o ideal. E não deve ficar à noite com a meia. Não. Não deve. A utilidade da meia é quando você está inativa. Uhum. Né? Ficar muito tempo com a perna pendente. Mas teria prejuízo dela ficar com a meia à noite? Não, prejuízo não teria. É Isso. que é que à noite ali, quando você está deitado, você não tem uma sobrecarga sobre o sistema venoso. Então a ação dela meio que É que cai muito. eu já vi, por exemplo, representantes dessas meias recomendarem, inclusive, que a paciente tome banho com a meia para que não precise retirar e depois colocar. E que daí toma banho, seca a meia, porque ela seca rapidinho e tal. Isso eu te falo que né, feito por esses representantes. Claro, não é uma coisa, né, Sim, científica, né? Eu acho, porque para ser sincero, assim, acho que poderia ser conveniente para alguma paciente, por exemplo, uma paciente de reconstrução de mama, que fica limitada de fazer força com os braços, por exemplo, né? Tem que ter alguém que coloca a meia de manhã, tira à meia-noite, entende? Tira na hora do banho, né? Então eu fica acho que prático, entendeu? Mas eu não sei, gostaria de ouvir o que tu sugeriria. eu não prescreveria meia elástica para esses pacientes, estimularia a deambulação precoce e movimentos de extensão e flexão do pé o máximo possível. Orientações, não ficar muito tempo com a perna pendente, se for ficar deitado, eleva o membro, faz movimentos de tipo acelerar e frear, extensão e flexão do pé. Mas isso aí vai ser muito difícil. Pega uma idosa, obesa, pós-operatório de câncer de mama, às vezes com dor local, etc., ou com alguma restrição ali, botar meia não vai ser fácil. Sim. Não vai. Muito mais útil estimular a deambulação para esses casos. Certo. Ainda a grande vantagem aqui é uma cirurgia que não envolve membro, né? Então você tem como estimular essa deambulação. Isso tem que ser ressaltado, eu acho. Tem que comentar para esses pacientes, né? Ótimo. Gostaria de abrir para o grupo, ver se alguém tem algum comentário, alguma coisa alguma pergunta para fazer. Liliane, gostaria de falar alguma coisa. A Liliane está com as crianças, eu acho, né? Deve estar por aí. Não, mas tá tranquilo. Tá tranquilo, consegui acompanhar. Não, mas eu acho que era isso, assim, eu queria comentar, porque a gente às vezes não valoriza tanto, né, o risco. E esses tempos a gente pegou uma paciente que a gente ficou bem assustada, assim, né, ali na Carmela, né, que tinha já uma doença venosa bem avançada, dermatite, quase úlcera na perna. E eu não sabia, assim, naquele dia a gente acabou descobrindo que a gente tem bota pneumática na Carmela, funcionou super bem, conseguimos, assim, né? Claro que a gente não vai conseguir para todas as pacientes. A bota, sim,
mas a gente conseguiu. Clexane, ela foi para casa, conseguiu por uma semana, né? As enfermeiras conseguiram e, enfim, eu acho que a gente podia tentar caprichar, né? Nesses casos de maior risco, assim, não, né? Acho que era isso, não sei Isso aí a gente vai ter que conversar nos serviços, né? Ver como que a gente poderia operacionalizar essa questão das pacientes conseguirem a medicação para usar em casa, né? Falar, Pois é. vamos conversar ali, né? De repente conversar com a direção, conversar com... Eu sei que algumas gestantes de alto risco conseguem, né, nos postos de saúde, enfim, para uma ou outra paciente que a gente identificar um risco muito alto, acho que a gente poderia conseguir, sim. A bota pneumática, imagina, gente, eu trabalho lá há anos e não sabia que tinha, daí quando todo mundo viu as pernas da paciente, era bem obesa, idosa, e a perna com bastante dermatite e quase úlcera abrindo, assim. Aí a enfermeira trouxe uma bota pneumática, deu, nossa, para várias pacientes eu gostaria de ter usado e eu achei que não tivesse, né? Acho que é isso. É uma boa, paciente com cirurgia prolongada, usar compressão, principalmente cirurgia que plástico usa muito, né? Quando vai fazer abdômen com mama e cirurgias mais prolongadas, é uma boa ficar ali no transoperatório fazendo uma compressão. Diminui. Fora a gente usa muito, né? Aqui na Carmela, né? Para ser sincero, também nunca tinham me oferecido a bote, né? Eu nunca tinha pedido porque eu achei que não existia. Né? Então, elas devem ter comprado há não muito tempo. Eu também. Quando eu vi a perna da paciente, mandei foto para o Felipe, eu falei, pelo amor de Deus, o que eu faço com essa... Eu já estava enxergando os coágulos ali dentro, né? Tudo... E daí, enfim, para aquela paciente conseguiu oferecer a profilaxia bem certinho, deu tudo certo, não sangrou, hemostasiamos bastante, né? Mas acho que não custa sempre relembrar, né? E caprichar nesses cuidados. A Júlia aqui fez mais uma pergunta, Felipe. Se a cesariana seria classificada como médio porte naquele fluxograma? Não, a cesariana é considerada baixo. Mesmo tendo... É uma boa pergunta. Mas o guideline traz como cesariana como cirurgia de baixo risco. A não ser que a paciente tenha algum outro comemorativo ali, né? Sim. Fator de risco importante, uma gestação mais complicada, etc. Mas cesariana normal, não. Não teria indicação. Legal, ótimo. Mais alguma pergunta, pessoal? Alguém gostaria de falar? Se não, nós estamos interrompendo aqui a aula. Bom, enquanto ninguém se manifesta, eu vou te agradecer de novo, Felipe. Muito legal aí tua aula, viu? Muito bom ter a tua presença aí e poder trocar essas ideias aí, porque são dúvidas que a gente tem, são coisas que nos angustiam mesmo, né? Mas obrigado valeu. pelo convite, doutor Braulio. Foi uma satisfação para mim. É uma área que todos nós temos muitas dúvidas e tentei passar para vocês o máximo que é feito mesmo na prática diária aí. Beleza. Satisfação para mim. A gente te agradece muito, Felipe. Eu que agradeço também. Beleza. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado a todo mundo. Boa noite, pessoal. Obrigado, Liliane. Obrigada também. Eu também agradeço. Boa noite para todo mundo. Abração. Obrigada. Tchau, tchau.